Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, conosco Nelson Francisco Sul. Boss, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo e muito obrigado pela presença. Portanto, Nelson, diretor da revista financeira, é seguro dizer assim, revista financeira mais recente do mercado, o Telegrama, né? Portanto, o Telegrama que é quinzenal ou mensal? É quinzenal. É quinzenal. É quinzenal. Por que Telegrama se já nem se usa Telegrama? Tirando o Telegrama, tu tens o Telegrama na tua casa? Não tenho na minha casa. Não tem. Porque o Telegrama, porque sempre me identifiquei para algumas questões, tenho algumas ideias ortodoxas, não é? Ok. Eu acho que, para mim, o jornal vai ser sempre papel e não digital, não é? Portanto, conservador. Nesse aspecto. Exatamente. O livro vai sempre ser papel Físico. e não Digital. Exatamente. Então, daí eu ter criado a revista O Telegrama, Yeah. que em princípio nasceu como um jornal online, Ok. que seria generalista, mas com o tempo vi que já não queria estar naquele segmento. Ok. Não é? Queria fazer uma outra coisa que ao longo da vida não havia feito. Não é? Então, depois entendi que devia ser uma revista em vez de um jornal e sair do online, digital, também para O físico. para o físico, não é? Porque a ideia inicial era que fosse apenas Exclusivamente digital, né? digital, Nos dias não de é? hoje. Ok. E portanto, a escolha do deixar de ser jornalista é porque uma revista especializada, a concorrência é menor, né? Portanto, mesmo aqui a nível dos nichos, falar de finanças, não há muitos meios a falar exclusivamente de finanças ou na especialidade. Não, no meu caso não, porque toda a vida profissional fui fazer política, Ok. não é? Política e jornalismo investigativo. Ok. Digo sem medo de errar que são poucos jornalistas que de facto entendem, penetram os corredores políticos como eu fazia. Ok. Não é? Penso que a ideia também foi por causa de algum desapontamento no último pleito eleitoral. Ok. Daí depois decidi fazer uma coisa que não fosse... Ok, ou seja, depois das eleições de 2022, percebeste que tinhas dedicado, se calhar, demasiado tempo à política no geral, Certo. e preferiste especializar. Certo. É, né? Certo. Quando dizes que foste tu que pensaste o Telegrama, quer dizer que o projeto é teu? Teu, tipo, se nós formos ao site não vai ter lá um SA de Sociedade Anónima, é mesmo teu. É tipo, mesmo meu, é mesmo eu, 100%. Eu pergunto isso porque eu deduzo, até porque o Expansão já teve vários diretores, que o Expansão não é do diretor, o Novo Jornal não é do diretor. Não é comum nós termos diretores donos de outlets, né? Portanto, é nessa linha que... Portanto, também vieste quebrar um bocado isso. Sim. Por causa do quê? Da experiência de teres visto que os acionistas normalmente fazem gato-sapato de vocês? Ou... Não, porque é um dado momento também... eu no passado já fui dono de um jornal, Ok. o Correio do Sul. Correio do Sul. Não Foi é estranho, não? Sim, foi em 2015, porque na altura estava baseado em Benguela. E os meios de comunicação estão centralizados em Luanda. Sim. E pouco, não se sabe o que é que acontece, digamos, nas restantes províncias, sobretudo do Sul. Então, eu entendi criar uma revista que não se focasse lá em baixo, vá lá para o Sul. Infelizmente, há uma capa que nós demos ao ex-presidente, a pior figura de 2015.
Ok, saiu uma revista, era revista ou jornal? Era um jornal. Um jornal e a capa era o presidente José Eduardo Santos como a pior figura de 2015. 15. Ok. Portanto, a pior figura de 2015. E não me digas que recebeste uma chamada e tiveste que desligar. Não, o que aconteceu é que está na gráfica e a gráfica recusou-se a imprimir. A gráfica diz que a máquina variou. Oh, como o novo jornal agora. É engraçado que é sempre quando as capas são quentes que a máquina diz: "Epa, isto não dá." A máquina variou. E naquele dia outros jornais tinham saído, como a Capital, não é? Por acaso a Capital também estava em risco de sair, mas eventualmente por causa das relações entre ambas as entidades, não é? Gráfica e jornal era antiga, tinha alguma antiguidade, e pronto, acabamos por o levar por tabela. Quer dizer, o atraso do A Capital, da impressão do A Capital, era no sentido para justificar que, de facto, que não ia sair a vossa. Que é, exatamente, que a máquina de facto avariou. Não é? Mas, enfim, e a partir daquela data, pronto, nunca mais voltei a imprimir, porque noutras gráficas os preços eram bastante elevados, contrariamente ao que se pensava. Por exemplo, na Damer era mais barato. Ok. Sim, a Damer praticava o preço mais barato. Então, deixa-me ver se eu entendo. Mas então, tu agora decidi, naquela altura já era só teu ou também tinhas acionista? Também era. Já era teu. Então vamos por partes. Relativamente a esse problema das gráficas em Angola, que de vez em quando ficam com alergia por causa de algumas capas. Sim. Eu perguntava antes de nós começarmos a gravar, existe um contrato entre as gráficas e os jornais? E existindo um contrato, há penalizações no caso da gráfica não imprimir o jornal atempadamente? Até porque o jornal, a revista, são coisas mesmo de prazos. Logo eu deduzo, e principalmente porque tu, portanto, és formado em Direito, eu deduzo que há determinadas coisas que são coisas muito importantes para um contrato. E, portanto, se o teu jornal é suposto, a tua revista é suposto sair na sexta-feira, a gráfica tem que receber as coisas provavelmente terça ou quarta e, portanto, na sexta-feira as coisas têm que estar a sair. Como é que funciona essa relação contratual antes da relação pessoal? Porque, pelo que eu percebi, às vezes, só por seres amigos, já sai mais rápido. Analisar isso é um pouco complexo, né? É um pouco complexo, porque não vamos cingir uma relação, ainda que de entidade para entidade, no aspecto legalista. Porquê? Não existe o contrato? Existe o contrato, não é? E porque falhas também podem acontecer, não é? Por isso é que existe um contrato, para que se existir uma falha, que não é da minha responsabilidade, é da tua, tu és responsabilizado por isso. Sim. Existe o contrato e às vezes esses contratos é para garantir, por exemplo, que a gráfica tenha o papel, encomende um número de papel que deduz-se que vai poder ser usado especificamente para aquele jornal. Ok. Mas também tem a questão de que às vezes tem o papel e aquele dia a máquina também pode falhar e não sair, não é porque não tem papel, mas porque mesmo houve uma avaria. Ok, agora, mas essa responsabilidade não é tua, é da empresa. Ou seja, porque eu percebo o que tu estás a dizer, porque eu percebo como é que são as nossas relações contratuais em Angola. Mas eu aqui estou a tentar perceber se tu não achas que é precisamente por causa dessa facilidade que nós somos todos medíocres. Porque nós estamos aqui a tentar dizer que às vezes a gráfica falha, então eu tenho que compreender. Porque eu às vezes não pago a horas, então ela tem que compreender. E as duas relações aqui são podres, sabes disso, né? Sim. Profissionalmente falando, sim, para um país que se quer desenvolvido, eu estou a tentar perceber esta parte aqui. E nós não temos, depois ter a componente de que nós não temos muitas opções. Ok. É, numa situação destas, eu levar
o Tiago a tribunal, a sua gráfica, a tribunal, e obviamente que depois eu não tenho para onde imprimir. Portanto, não é que tu vais negar ou seja, dar continuidade à nossa relação comercial, mas obviamente tens de criar alguns bloqueios que vão fazer com que aqui não tenham condições para continuar. Ok, não é? Então estamos aqui também um bocado perante um monopólio. Se tu quiseres abrir uma gráfica, consegues? Eu não sei se eu consigo abrir uma gráfica, mas eu consegui abrir 2 jornais. Contrariamente ao que se diz. Então, por exemplo, é um bom exemplo. Sim, se calhar há pessoas que pensam que não é possível abrir gráficas, mas afinal é. E se calhar acaba essa conversa porque já não há dependência só de uma gráfica, tens várias gráficas a concorrerem. Sim. Olha, eu já abordei isto várias vezes e muitas vezes leva-se a abordagem para a análise política, não é? Que pode ser uma capa e há uma ordem superior, sim, não é? Que tenha... Mas a ordem superior, já discutimos isso também, não é legal. Na lei diz que a ordem superior é para obedecer. Não existe... Me mostra uma lei que está escrito que se o chefe disser ordem superior é para cumprir. A ordem superior é mesmo esta figura que misteriosa, não é? Que não sabe de facto quem é. Mas e que às vezes pode ser uma autocensura. Sim. Sim. Eu não vou imprimir isto porque senão... vou ser responsabilizado mais tarde. Não há uma ordem política. Eu vou utilizar o argumento de que recebi ordens para não imprimir este jornal, enfim, não é? E tens que me pagar, mas assim, não vais imprimir o meu jornal, pelo menos tens que me pagar o prejuízo. Porque, porque nós... E eu estou a falar contigo porque tu és formado em Direito. Nós olhamos para um lado, mas depois tentamos ignorar o outro, porque assim, de facto, se tu não queres fazer... Nós acordamos uma situação e eu paguei-te. E tu recusaste fazer isso. Não é nada contra a lei. Eu não fiz nada, eu não te fiz uma capa contra a lei. Não há nada, é só tu sozinho. E tu recusaste fazer. Eu vou ter prejuízo. Vou ter prejuízo, mas certo? Deixa-te dizer, Tiago, e eu indo a esta abordagem que aqui estás a Porque eu não quero mesmo pegar na política, sim. É mesmo na lei. Não, sim. Eu, indo a essa abordagem, eu não conheço um jornal, uma revista que não tenha dívidas avultadas geográficas. Ok. Já vamos aí, porque é outra conversa que eu quero ter contigo, que é perceber como é que num país que as pessoas não leem, tu abres um jornal, uma revista. Sim, porque as gráficas são muito caras. Ok. São muito caras. Então, tu tens a capacidade, vais imprimir agora, pagas, mas eventualmente a venda... O retorno não compensa. Não vai compensar, mas a gráfica vai lhe permitir... não é? Imprimir, às vezes, 100% sem pagar e poder pagar portanto, a outra ocasião. Não é? E o que é que acontece? O que é que acontece quando tu tens uma gráfica que te faz esses favores? Amanhã, a gráfica tem um problema qualquer, não sai a notícia no teu jornal. Mas é exatamente isto. E isso faz de ti um mau jornalista. Não, mas é exatamente isto. Sabe, Tiago, eu sempre dou exemplo a um pensamento de um filósofo francês, Jean-Marie Bourmois, acho que é isso, que dizia que não há uma nação em que o governo seja honesto e a população é corrupta, ou a população honesta e o governo corrupto. Tudo isto concorre para o tipo de sociedade que nós somos. Sim. E tenho dito que nós somos a cara do MPLA. O povo é a cara do MPLA. Ok. O povo já não é o MPLA, é só a cara. O povo é o rosto, o rosto do MPLA. Isto olha-se pelo nosso comportamento de temos a uma situação no trânsito, tu preferes dar 10 mil kwanzas ao polícia para tu seguires a tua vida. Quando, eventualmente, aquela multa só daria 3 mil kwanzas. Tu não queres ir à repartição e pagar. Eu compreendo o que tu estás a dizer, mas eu acho que aqui a responsabilidade é do polícia. E não... Porque enquanto cidadão civil,
tu vais sempre tentar tudo. É suposto o ser humano tentar, mas é suposto depois, dentro dos seres humanos, existir a autoridade para regular e balizar essas pessoas. Não, E facilmente nós nos pomos aqui numa situação em que nós somos todos iguais. E eu estou a dizer, ok, mas aparentemente há uns mais iguais que outros. Porque se nós tivéssemos autoridade, instituições exemplares, mas eu percebo o que tu estás a dizer, porque se não podem ser porque somos todos iguais, então as pessoas que estão aí também somos nós. É a construção da primeira autoridade, família. Ok. A forma como somos ensinados em casa, se somos ensinados a não sermos corruptos, não é? Que devemos sempre nos manter fiéis aos nossos ideais, aos princípios éticos, enfim. Isto depois vai se traduzir no nosso comportamento no trabalho. Exatamente. Não importa se polícia, médicos, enfim, jornalistas. Yeah. Porque temos uma educação de base. Portanto, obviamente que eu não consigo conceber em onde temos um polícia corrupto, um político corrupto, um enfermeiro corrupto e jornalista corrupto, na família destes profissionais a família é baseada em princípios. Sim, mas então tens uma maçã podre, lixa tudo o resto. Exatamente, não tem retorno. Isto é as autoridades, a ética na política, na polícia e em outros setores, é a forma como a sociedade é formada, a partir da base a partir de casa. Portanto, como dizia Mandela, que não consegue conceber que uma criança de 5 anos, negra, odeia uma criança branca e vice-versa. Não é possível. É porque aprendeu em casa. Yeah. Não é? Então, eu acho que o comportamento do polícia pedir e eu, enquanto automobilista, ter a facilidade de entregar, é porque somos educados assim. Qualquer coisa em casa, vou resolver pela via mais fácil. Ok. Jesus. Um país que não lê, onde temos membros do governo e um governo que mal lê, de onde surge a ideia para criar uma revista mensal sobre finanças? Sobre finanças. Eu não sei fazer outra coisa senão escrever. Compreendo. Pois, e sempre acreditei no poder da informação. Obviamente que nas sociedades as sociedades nunca são de todo estragadas, se podemos assim utilizar, não é? Existem sempre algumas figuras, ainda que em menor quantidade, digamos mesmo, assim, que fazem alguma coisa pelo seu país, não é? Ou por aquilo que acreditam, não é? Eu não me incomodo de estar no meio de 20 pessoas e eu sou o único que tem a opinião diferente. Não é? Não me incomodo. Eu estou à vontade com isto, não é? Como também estaria à vontade depois de dizer às pessoas que de facto eu estive errado. Não é? Boa. Então, a criar uma revista sobre finanças, e agora que estamos a implementar um modelo que é utilizado em países que dizemos do primeiro mundo, utilizado no The Bank, no Financial Times, no New York Times, e enfim, que os jornalistas não são um pai natal. Não é? É uma informação com rigor. Quem quer informação com qualidade, de facto, custa dinheiro. Portanto, não sou pai natal e tenho de vender esta informação. Não me importo se apenas 100 subscrevem. Ok. Então, mas eu acredito que a informação que eu estou a divulgar, estou a dar para os consumidores da minha revista, obviamente que eles não serão a mesma pessoa, que não terão informações, ou seja, terão informações mais seguras em relação a de outros meios.
E quando falas de outros meios, primeiro em Angola e depois mesmo a nível do mundo. Portanto, o eu não tenho posicionamento... pensado, honestamente... Nem pensas em Angola? Não penso. Em questões de concorrência, não penso em Angola. Okay. Não penso em nenhum meio em Angola. Tenho dito que eu precisava ter apenas 10% do dinheiro que determinados meios em Angola têm. Tem para poderes fazer loucuras. Porque sem loucura, sem dinheiro já fazes algumas coisas. Certo. Ok. Bem-vindo à desgraça. Também isso. Portanto, uma revista especializada em finanças, nós somos bons em número? Somos. Eu acho que temos bons jovens na universidade. Pô, ainda bem que diz isso, porque eu tenho a impressão que mesmo quando temos jovens que saem daqui e vão para outros países, nas ciências exatas é mesmo porrada. É mesmo porrada. Então, se nós temos essa capacidade, como é que nós somos tão imprecisos nos números? Porque nós somos mesmo bons de matemática, há mesmo gajos aí, há mesmo génios aí. Mas e como é que é possível nós não sermos precisos nas contas, nas nossas contas? Isto vem a propósito do que do concreto, só para situar. Assim rápido, eu posso te falar de os 7 mil milhões de kwanzas que, como eu não estive dentro da contagem, exato. porque ninguém no SIC ou no SIN se ficou lá a contar 1 milhão, 2 milhões, 70, e bateu 7 mil milhões. Não, é assim, ou é 7 mil e qualquer coisa, ou é 6 mil. Percebes que há números que nós apresentamos para a sociedade que não batem certo. Aliás, a maior parte das vezes nós vemos uma informação na TV Zimbo, depois vais na TPA, já comeram um bocado ou aumentaram um bocado, depois vais... Como é que nós somos tão imprecisos a nível de números? Pode ser, não é? A quem acha mais fácil arredondar, não é? E depois acaba por dar estes valores imprecisos, não é? Mas no Telegrama eu não sou economista e os meus colegas são economistas e eu pergunto sempre é 20 mil milhões mais o quê? Exatamente. Era aqui que eu queria mais chegar. O quê? Não é? Era aqui que eu queria chegar. Também, tendencialmente, o que nós fizemos, não é tendencialmente, é tradição para o Telegrama, é converter os números, não é? Da moeda nacional para a estrangeira. Porquê? Porque nós escrevemos não apenas para nacionais, escrevemos para investidores. Ok. Não é? E os investidores precisam saber os números em dólares. Não é? Então eu chamo sempre esta atenção para não cairmos nesta prática de arredondar. Não é? Mas o resto eu posso às vezes eu posso se calhar dizer que também tem que ver com rigor na transmissão da informação. Quando nós queremos transmitir alguma informação, temos de ter atenção de não ocultar determinados números ou factos que possam permitir o leitor ou a sociedade fazer a sua análise, não é, autónoma. Portanto, eu não preciso induzir as pessoas que é para este caminho. Eu dou os factos. Cada um tem de tirar as suas conclusões. Não é? E aqui já te empurra um bocado de uma linha. É para isto. E depois também posso estar na forma de como as instituições comunicam. Não é? É como as instituições comunicam. Temos um facto deste dos 7 mil milhões. Em vez de serem as autoridades comunicarem primeiro, comunicam depois de a mídia ou algumas pessoas de dentro passarem nos seus amigos, os seus amigos na internet vão dizendo, olha, está-se a passar este caso, Joana Clementina é que estavas a dar trabalho, basicamente. Eu não leio, peço desculpa, mas já li mais. Sim, também aquilo é mais generalista, sim. Político. Eu já, quando fazia política, seguia, mas depois, por uma razão, entendo que nós, para sermos bons, temos de ler meios que temos a convicção de que eu quero ser como este
é assim que eu tenho que fazer, é isto que eu tenho que ler. Eu quero fazer um jornal de referência de finanças, tenho de ler Financial Times, de banca, Wall Street Journal. Eu não posso ir em meios que, em regra, são notícias de bar. Ok. Não é? Portanto, no sul, dizemos Olombonde. Portanto, é um mundo, é boato. Yeah. Não é? Se eu permanentemente ler meios cujo conteúdo é mesmo este de não a comprovação, a autenticidade, a especulação, eu vou me tornar um jornalista especulativo. Ok, não é? Aguenta aqui. 3 coisas. Tu estás na casa dos 40? Tenho 40 anos. Portanto, tu cresceste tal como eu a ver a TPA e a ter noção que a TPA era um mimo. A melhor imprensa que tu podias imaginar. Sim, sim. Cresceste, ganhaste juízo e percebeste que se calhar não é assim tão... Mas eu diria, se calhar eu nunca... talvez já era muito pequeno e não quando eu tinha consciência de que eu sou gente. Ok. Porque eu acho que tomei a minha consciência lá mais para trás quando eu fazia rap revolucionário. Ok. Não é? Portanto, estamos a falar de finais de 1990. E já naquela altura, no meio dos meus colegas e amigos... Já tinhas pensamentos diferentes. Eu era a pessoa que evitavam porque tinha opiniões críticas ao presidente Eduardo Santos ou ao sistema. Ok. Não é? Estamos a falar... Um miúdo era já... um miúdo, não é? Era um miúdo, não é? Então cresci com essa consciência cívica. Ok. Não é? Então já faz muito tempo que eu sei que não percebes essas coisas. CNN. CNN. Nós crescemos a ouvir a CNN, tipo, é o top das informações. Sim, Fox. sim. E nos últimos 10 anos, Times. Nos últimos 10 anos, nós não só percebemos que estávamos a ser completamente manipulados para um lado, como tu conheceste inclusivamente as pessoas que mandam nesses aglomerados de mídia e que, portanto, têm interesses muito específicos, sim, principalmente que nós africanos continuemos aqui na mediocridade. Ou seja, eu não estou a pôr em causa as tuas referências, são referências, mas também são referências do Ocidente que é-lhes muito conveniente que a África continue o que é. Obviamente, essas são minhas referências em termos do jornalismo econômico, né? Tenho dito que o Financial Times é a bíblia do jornalismo econômico. Ok. Mas a nossa experiência, a gente consegue analisar, percebe esse tipo de artigo. Foi mais ou menos. Exatamente. Okay. O que é que se pretende atingir com este tipo de artigo? Não é? A gente percebe, não é? Pronto, porque isto é como em qualquer profissão, não é? Podes estar no meio de um cirurgião experiente e famoso, tu não tens o nome que ele tem, mas sabe que ele aqui está a falhar, ou falhou, não é? Yeah. Mas o objetivo é exatamente este, não é? É cada vez mais nos aperfeiçoando, não é? Cada vez mais não é só ler e formação constante de mentoria, não diria formação científica, ter que fazer um mestrado, não é disto, não é? Sim. Existem coisas de mentoria que ajudam-nos de facto a melhorar e a sermos cada vez mais competentes. Ok. Então penso que a nível de jornalismo que estás a abordar, que querem ver a África, ou se olharmos para a guerra na Ucrânia, é fácil vermos um meio ocidental a diabolizar Putin, não é? Por exemplo. É fácil. Obviamente joga com o interesse, não é, da mentalidade da maioria europeia, não é?
eu sempre digo que o que acontece, está acontecendo na Ucrânia, porque a Ucrânia é um caso à parte na Europa. Ok. Eu acho que uma coisa daquelas que está acontecendo na Ucrânia não faria 2 meses em Londres. Em Londres, portanto, eu digo, uma bomba no meio de Londres, aquela guerra terminava logo. Por causa do tipo de sociedade. Ok, Não é? estou a perceber. A própria sociedade inglesa, portanto, é tão exigente que o primeiro-ministro não teria. Não ia ter muito tempo para estar ali. Não teria. E nós Ok. vimos a um site que fez com uma primeira-ministra, acho que chama-se Turse, peço desculpa se expressei mal, e colocou um repolho, não é? Yeah. E disse, vamos ver quem vai durar mais. O repolho ou a ministra? Ou a ministra. O repolho durou mais. Eu lembro-me disso. Exatamente. Ou seja, os ingleses estão muito disponíveis para a mudança. Não há aqui, portanto, tens tempo, não fizeste, eu base. Eu tenho também meu tempo com a minha família, não vou me estressar com esta coisa que não me dá dinheiro depois. Ok. São mais frios, mas são mais objetivos. Exatamente. Então, achas que falta-nos frieza enquanto angolanos? Pronto, eu não sei o que é que nos falta enquanto angolanos. Não sei se é eventualmente o tempo. Ok. A sociedade tem o seu estágio. Sim. Tem o seu estágio. E muitas vezes, para muitas coisas, estamos muito atrasados. Não é porque não conseguimos fazer. E dissemos que a França tem uma democracia de 200 anos. Mas são coisas que nós podemos fazer em 5 anos. Mas para algumas coisas, de facto, precisamos percorrer, precisamos de tempo. Ok. E há tempos eu tive uma discussão com os meus colegas em que um dos meus colegas diz que o MPLA não vai sair agora, nem com meus netos, enfim. Eu percebo o que ele está a dizer, mas eu tive que dizer que portanto, as sociedades são assim, não é? E é um livro é um livro escrito por um jornalista, mas foi governante na Venezuela, Moisés Naimé. O título é O Fim do Poder. E onde explica que, consoante as mudanças nas instituições, quer políticas ou corporativas, o poder também vai mudando. O poder, portanto, também vai mudando. Ou seja, o poder que tinha João Paulo II não é o que tem o Francisco. Não é o que tem o Francisco. Ok. Portanto, nós víamos João Paulo II como santo, de facto. Não é? O poder que tinha... Calma. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois. Mas o poder que tinha o Papa Pio e aqueles leões lá em 1500 e troca o passo, de matar pessoal e o caraças, já não é o poder que o Paulo II, mesmo sendo Deus, tinha. Ok, só para acompanhar o que tu estás a dizer, porque antigamente os niggas, que não eram niggas, defendiam, quer dizer, assumiam o mundo como deles. Né? Depois, ok, estou a perceber. Mas este não é poder. Não, eles... A verdade é que, infelizmente, houve um momento da história em que era poder deles mandar matar. A Inquisição, eles era a vontade, mata esses gajos, era só isso. Era a defesa de uma casta, não é? E hoje continua a ser, mas essa é outra conversa. Não é? Pois, de facto é uma outra conversa, não é? E isto, nós vamos analisar, vá lá o poder que tinha Kennedy, Reagan, enfim, não tem os presidentes norte-americanos aqui, mas para os anos 2000 não tem esse não poder, é porque coisa. Não é mesmo, porque as sociedades em si foram evoluindo, o nível também de exigência foi evoluindo, e consciência também, a política, ética, eventualmente, não diria ética, não é? Porque sim, parece que os políticos de lá mais de trás foram mais éticos do que os atuais, não é? Mas o nível de exigência da sociedade vai mudando, não é? Portanto, eu acredito que os níveis de exigência atuais
em Angola da juventude já não são os mesmos já e, portanto, não são de facto, não é? Estás certo que os teus netos não vão assistir ao Não, porque isto é um processo, só haverá mudança porque é uma consequência do que está a ser feito agora. Ok. Não é? Ok. Obviamente, se não existir espaços como este, se não existissem, digamos, eu vou para a imprensa, se não existissem jornais como o Semanário Angolense, o Angolense, enfim... Folha 8. Obviamente que não teríamos isto. Portanto, tudo... E se calhar vamos lá mais para trás, não é? Vamos lá mais para trás. Mas tudo é uma sequência. Ok. Portanto, até lá chegamos. E agora que falas nisso, eu acredito que os 15+2, aquele momento, também contribuiu bastante para... Exatamente. Ok, faz sentido. Não é? Portanto, ainda há esperança. E mais lá para trás, não é? Sim. E mais lá para trás. 27 de maio, se queres começar sim, por aí. Exatamente. Mais lá para trás. Houve muitos momentos, né? Eu já tenho até a questão dos 15+2, que foi por causa de um livro, não é? Não sei se é uma análise válida, mas... Aqui a comparação é o posicionamento, a consciência dos 15+2 que foi posta naquele momento e que alastrou-se para a sociedade. Exatamente. Pelo menos, nesse sentido. Portanto, nunca mais vai ser da mesma forma. Sim, percebo. A banca está em crise há quanto tempo? Se a banca está em crise há quanto tempo? Pontos. A banca essencialmente sobrevive de títulos de tesouro, compra de títulos de tesouro. Mas quando tu abres um banco é por causa dos títulos de tesouro? Não, eu entendo. Ou o business plan dessa malta é que deu errado? Não, o que é que eu vejo a leitura para o nosso contexto? Talvez temos muitos bancos em Angola, não é? Temos demasiados bancos. Se calhar precisamos de o que muitas vezes fusões, acontece, ou vinha acontecendo na nossa realidade, é que eu tenho umas 15 empresas, ok? Tenho umas 15 empresas, mas depois tenho dificuldades de proceder com algumas operações, não é? Eu vejo que as operações que eu faço em um determinado banco, com os custos, eu começo a analisar que isto era melhor abrir um banco. Também vai me facilitar eu fazer as minhas operações, porque eu vou para o banco, tenho que aguardar não sei quantos dias para aquela operação estar feita. Tu estás a dizer que há pessoal que abre banco só para andar mais Não tenhas rápido? dúvidas disso. Não tenhas dúvidas disso. Calma. É só olhares quem são, para alguns bancos, quem são os maiores clientes, instituições empresariais, darás conta que são acionistas. São empresas dos acionistas. E eu não percebo nada de massa. Isso é inteligente? Tu estás a mexer no teu dinheiro. Tu crias riqueza com o teu banco, com as tuas empresas? Não queria riqueza. Eu vejo, existem bancos, obviamente, que não deram certo, mas há bancos que deram certo, não é? O que é dar certo nesta economia em que tu dependes dos títulos do tesouro e não das pessoas? Não, vais ter que sobreviver. Então como é que Deus está a sobreviver ou deu certo? Digo que ela sobrevive com a compra do título de tesouro, porque não é? Porque os bancos praticamente não ganham com depósitos. Eu vou fazer o meu depósito de 100 mil kwanzas e amanhã estou a tirar do banco, não é? Portanto, temos ainda, e depois isto também tem que ver com a caracterização da própria economia. Nós ainda temos resquícios de monopartidarismo. Portanto, a economia... As pessoas ainda têm medo de pôr dinheiro no banco? Acho que não. Acho que as pessoas não esta, mas digamos, para um investidor, sim, não é? Eu vou para Angola com 500 milhões de dólares, vou colocar num banco em Angola. Num banco em Angola, não é? Primeiro, se calhar tens que ver se a justiça funciona, né? Porque às vezes podes entrar com a tua massa e depois não sair. Depois tenho que ver quem são os donos do banco. Não é? Quem são os donos do banco, enfim.
Mas de resto é como funciona em qualquer sistema bancário, não é? Que obviamente nós tivemos um dos nossos, não sei se é um dos nossos irmãos, mas pronto, é um dos nossos irmãos, que o dinheiro estava tão adormecido num banco, não há problema. Mas quando tu vais movimentar aquele dinheiro para outro banco, vai mexer com este banco que tu vais movimentar. O dinheiro é só bom ao entrar. Que foi o que nós fizemos com o dinheiro que pusemos em Portugal? Não, fizemos com o dinheiro colocado na Suíça. Com o dinheiro na Suíça? É 1 billion. Yeah. E tirar 1 bilhão num banco mexe com o banco. Mexe com o banco, não é? O banco, obviamente, não quer saber e não cabe ao banco saber como é que esse dinheiro entrou para o meu país. Mas como é que vai sair é que tem autoridades para verificar isto. Sim, não é? Entrar para o meu banco está tudo, mas para sair para o meu banco... Aí já vou pedir um bocado mais de outras coisas. De outras coisas. E porque tem, não é porque estou a fazer birra. Yeah. Não é? Tem aqui alguns requisitos de compliance, não é? Regulatórios, não é? E consigo eventualmente perceber que este cliente vai fazer alguma coisa que não seja lícita, não é? Com aquela... Ou também é isso. Sim, não é? Também é o branqueamento, não é? Exatamente, não é? Então, ok. Portanto, nós... Agora, branquear no teu país não há problema. As leis são do teu país. Exatamente. Agora, quando vens para aqui... Quando vens para aqui, entra para o meu banco, não há problema. Agora, para sair para o meu banco é uma outra coisa, não é? Então, penso que... Ou seja, e então o que tu estás-me a dizer é que muito provavelmente, por causa da condição angolana, eu prefiro ter o dinheiro lá fora e vou tirando as pinguinhas. Em vez de pôr aqui 500 milhões de dólares, porque provavelmente ninguém me dá garantias de que tem capacidade para ter meus 500 milhões de dólares. Também. Eu vou tendo lá fora e quando precisam de 1 milhão, vou atirando. Também. É uma situação... há vários itens que concorrem para isto, não é? Nós estamos sempre a solicitar investimento estrangeiro. Tu viveste alguns anos em Inglaterra ou só trabalhaste para eles? Conhece um bocado a realidade, não é? Alemanha. Nós somos um país apelativo para atrair investimento privado estrangeiro? O último relatório da Transparência Internacional demonstra que recuamos, não é? Portanto, pioramos no caso, não é? Demonstra isso e há como eu estava a dizer, uma série de itens que concorrem para isto, não é? A confiança ao sistema financeiro é também dado pelo sistema jurídico. Exatamente. Não é? Aqui o exemplo. A África do Sul, se não me engano, está na lista negra do Gafi. Ok. Não é? África do Sul. E nós regressamos à lista cinzenta, não é? A pior é a lista negra, não é? Ok. Não sei se agora já deve ter saído a África do Sul, mas acredito que está na lista negra. Dou o exemplo da África do Sul. Mas a África do Sul tem um sistema judiciário que funciona. Não há dúvida que aquele país, em termos, se quisermos balancear com o sistema político, aquele país, o presidente de exercício pode estar no banco dos réus. Ok. Não é? Mas o país está na lista negra do Gafi. Portanto, eventualmente são outras questões, não é? Critérios. Exatamente. Em divulgar informações para esses organismos. Transparência. Pode não ser transparência. Ok. Pode não ser transparência, não é? Porque, eu não sei, eu costumo sempre dizer que segurança de Estado é informação financeira. Ok. Não é ter o polícia para ali, não é termos... É informação financeira. Ok, o que é que tu é capaz de produzir? Eu estive... Deixa dar aqui o exemplo. Eu espero, e vão-me perdoar. A maior parte das auditoras que controlam a banca e todo o sistema financeiro tem informação privilegiada sobre Angola. Esses conseguem nos dizer como é que Angola vai estar daqui a um ano.
Ok. E eles são todos estrangeiros? Não são nacional. Ok, estou a perceber. Ok? O O Banco da China, Portanto, estás a falar das a sucursal, PwC, a sucursal do né? Banco da China, a sucursal do Banco da China em Angola, a sua a auditora é uma consultora chinesa. Pois. Ok? Yeah. É uma consultora chinesa. Porque não há ninguém, não vais ter informação da China, a não ser o que eles queiram. Isto a banco, o setor financeiro sabe. Infelizmente, se tocarmos este assunto, dir-se-á que é racismo. Racismo por quê? Porque a Deloitte é estrangeira? Porque são estrangeiros. Mas aqui não é estrangeiro. Mas garanto-lhe que o CEO da Deloitte ou da PwC? Como é que chama a outra? KPMG, enfim, sim. na Alemanha é alemão, na África do Sul é sul-africano, na Namíbia é sul-africano. Nós em Angola nunca aconteceu isto. Olha, isto é informação porque eles auditam a conta do BNA, auditam a conta dos principais bancos, das principais empresas deste setor. Por isso é que tu vês que quando essas empresas perdem contrato, as informações estão a sair nos jornais portugueses. Ok? Porque estas pessoas que trabalharam com essas empresas, que perderam o contrato, têm a informação financeira que nos queimam de toda a maracutaia que as empresas fazem. E como a nossa lei não funciona, nós nem nos podemos processar. Exatamente. Portanto, cabe a nós criar regulação, não é? Que aqui nós estamos a dizer que o estrangeiro não pode trabalhar, mas existem lugares chaves de que topo. Não podem, que tem que ser mesmo nacional. É segredo de Estado. É segredo de Estado. É segurança Quem é que Estado. tem que trabalhar nisso? Será o governador Tiago? Não. BNA? Mas tudo começa... Finanças? Porque todos concorrem. Agora está a pedir todos concorrem para isto, não é? Temos que criar uma comissão. Comissão é não, comissão, aqui tem não sei quantas comissões tem neste país. Mas que é a comissão, já está-me a dar comissão de tanta comissão. Mas o que tu estás a dizer, primeiro, eu não imagino, agora que falas nisso, eu não imagino o PCA, o diretor-geral da Deloitte Angola, ser angolano. Porque se fosse, estava escarrapachado no jornal e não está. Das outras, a mesma coisa. Então, eu acho que aqui, e de certeza que não nos podem estar a levar a mal, porque é o nosso país. É o nosso país, é os nossos interesses, não é? E, portanto, quer o BNA, quer o Ministério das Finanças, o Presidente, a Presidência, o que for, tem que ter atenção a isso, para, de facto, nós podermos melhor proteger o que é nosso. Sim. Agora que me falas nisso, porque às vezes saem umas notícias no jornal de notícias ou no jornal económico em Portugal e tu ficas tipo, como é que sai? E depois nós é que apanhamos. Exatamente. E depois nós é que apanhamos. Tens toda a razão. Haverá uma alteração num banco qualquer e primeiro sai primeiro lá. É exatamente por causa disto. E a SIC de notícias, não tens como, porque os responsáveis destas empresas obviamente são estrangeiros, têm uma relação com os seus terráneos, né? Temos que mudar. Não conosco, não é? Então, 50 anos de independência, eu acho que temos que começar a ser independentes. Pois, então eu acho que é isto que nós temos que analisar. Não sei quando é que isto... É assim, a conversa do racismo... Kiss my ass. Não, pronto, sim. Até podem pôr lá um branco angolano, tá top, desde que seja branco. Olha, ou desde que seja angolano. É notícia um preto apresentar noticiários da SIC. Exatamente. É notícia. Mas não é notícias porque não acontece um preto ser presidente de uma... É verdade. E normalmente quando tens um preto que é alguma coisa, mais do que notícia, também é um estrilho. Porque quando foi o miúdo que teve na SIC, não foi só notícia. Exatamente. Também foi um estrilho. Também foi um estrilho. Pois é. E os racistas somos nós? Exatamente. Então eu acho que tá bom. Olha, nós somos do deixa andar. Facilitamos muito. Depois não percebemos porque que somos medíocres. Sim. Somos do deixa andar, enfim, mas existem coisas isso coisas que são muito importantes e que nós precisamos de dissipar o quanto antes para poder preocupar-nos com outras coisas, né? Definitivamente. Tu foste correspondente da DW, certo? Portanto, Alemanha. Foste correspondente do Expresso, Portugal. E antes de assumir o compromisso de diretor do Telegrama, prestavas consultoria
em não uma, mas duas agências britânicas de classificação de risco de crédito e de risco reputacional. Como é que está a reputação em Angola? Ou seja, é possível nós termos... existem agências de reputação em Angola? E se existem, como é que funciona? Não, não existem. Não existem? Não, Ok. não existem. Eu quando criei o Telegrama também pensei na ideia de criar de fornecer este serviço Ok. de risco reputacional. Porquê? E uma das coisas que me fez... olha, em um ano eu decidi desvincular-me das 4 empresas que eu trabalhava. Tu trabalhavas em 4 empresas? Em 4. Também acumulas. És do MPLA? Não, somos todos cara do MPLA. Somos todos cara. Esqueci-me. Dá cá um jeito de vez em quando. Somos todos cara. Mas são trabalhos já freelancer. Sim. Não é? Eram trabalhos freelancer. E porquê? Numa das empresas, tu prestas um serviço, por exemplo, de 15 a 30 dias. Tens não sei se já posso chamar de ordenado, mas tens uma avança de $20.000. Um mês? $20.000? Em 15 ou 30 dias. Ok. Não é? E depois tu vais perceber que aquele serviço é especificamente para Angola. E um dos requisitos da rescisão de contrato terás de pagar $5 milhões. Ok. Terás de pagar $5 milhões. Calma aí. E eu começo a perceber que... Porquê? Eu começo a perceber que eu é que vou produzir toda a informação, é que vou pesquisar. Entretanto, se eu estou a levar 20 milhões, isto aqui não sei quanto é que está a valer, não é? Ok. Não é? Não Começaste sei. a fazer escala. Yeah. Começaste a fazer... E Se me dão 20 mil, quanto é que isso vale? Eu é que produzo aquilo, não é? Eu é que estou a produzir. E depois o que eu comecei a ver é... E o que é isso de risco reputacional, por exemplo? Eu sou um investidor que para Angola... E o sócio, o potencial sócio, chama-se Tiago Costa. Eu tenho que saber... Toda a informação, as due diligence. Que tu não vais me fornecer. Yeah. E eu não lhe posso perguntar também. Yeah. Até porque senão vais mostrar que estás a desconfiar. Quais são os links ou relação política do Tiago? O Tiago já teve algum processo? Yeah. Em tribunal sobre corrupção. Estás a falar de due diligence, né? Portanto, fazes todo o levantamento todo o levantamento, porque a mídia britânica, por esse exemplo, a mídia ocidental, interessa-lhe dizer que sócio do fulano envolvido em esquema de corrupção. Ok, estou a perceber. Os tabloides. Exato. Que o cenário é o pânico, a pessoa que vive do pânico. Mas não é só o tabloide. Em termos de jornalismo, isto é que é notícia. Ok. Porque depois que vai se analisar aquele dinheiro de corrupção da qual está a ser acusado não serviu também para alimentar... A própria Inglaterra. A própria Inglaterra ou a empresa. Tu és sócio, não é? Então, coloca-se essa questão e ele precisa, antes de fechar o acordo... Saber todas as informações. Saber todas as informações. Não há nenhum processo mesmo que não foi pronunciado, enfim, tem de se ter todos esses elementos. PEPs e o caralho. Exatamente. Portanto, eles são muito... Aqui tudo é PEP. Para já tudo aqui é PEP. Mas PEP, depois, para o país fazer as due diligence, aqui queimamos arquivo rápido. Não, cria um laranja, não é? Pois, tens que arranjar sempre alguém. O motorista, ou o guarda. Apesar de que depois os motoristas ficam exatamente, assumem todos uma... Ou entram ou basam. Ok, então nós não temos uma agência de... Isso quer dizer que nós não temos políticos que precisam de... ter cuidado com o risco reputacional, ou eles estão-se a cagar? Não, precisam. E conforme eu estava a dizer, eu quando criei o Telegrama foi com essa tendência do tipo, se eles quiserem o meu serviço, não vai ser uma contratação individual. É a empresa. E eu ali posso pedir mais. Ok, não é? Percebeste? Eu posso pedir mais, não é? E foi uma altura em que ofereceu-me
era $20.000, mas depois exigi mais, eles aumentaram, mas não ao nível que eu pretendia. Se vocês não aumentarem até aqui, eu não vou fazer isso noutro sítio. E decidi, eu precisava daquele dinheiro, mas entendi a algum dado momento que eu precisava valorizar-me. Vou perder, não é? Vou perder, mas sei que daqui há um período... Podes atingir aqueles números sozinhos. Porque eu sei que deste mercado não sei se há jornalistas, não é? Com capacidade de investigar, não é? Nós temos, praticamente não temos jornalistas investigativos, não é? Portanto, eu, por acaso, li há pouco tempo um artigo que falava, tirando o Rafael, talvez o Clube K, e tu tens muito pouco, até porque é muito caro. O jornalismo investigativo é muito caro. E se o jornalismo normal já é mal feito, imagina... jornalismo investigativo. Exatamente. Mas o Clube K não é investigativo. Não é. Ok. E nem sequer podemos enquadrá-lo numa mídia convencional. Não é. Sim. Não é órgão de comunicação mas social. Então, no caso concreto, o Macangola também não é uma mídia convencional. Ou é porque tem um site, né? Ele tem um site, porque quem produz é, de facto, jornalista, não é? É jornalista, e porque estão garantidas todas as balizas do jornalismo, não é? No Clube K é quem tem a sua notícia, acrescenta os seus pontos, as suas vírgulas, manda e sai, não é? Portanto, não se importando se aquilo eventualmente é ou não verdade, às vezes pode estar apenas em causa, eu quero atingir esta pessoa, que não querem saber dos riscos reputacionais das pessoas, não é? Mas eles, já que é dessa forma, eles não podem ser responsabilizados? Porque se estás a falar nisso, quer dizer que eu imagino, inclusivamente, que muita gente já tenha achado que foi difamado pelo Clube K. Não me recordo deles terem respondido a um processo. É uma questão também de cultura, não é? Ok. É também uma questão de cultura, não é? Portanto, penso que isso... Tá bom. Precisamos avançar, porque este país, de um lado, é fechado, de outro lado, há libertinagem. Há uma libertinagem, não é? Há uma libertinagem, não é? Eu gosto de um ator brasileiro. Por acaso, ele tem 2 filhos negros. Ele e a mulher são brancos. E quem vai na rede social dele a ofender a filha, ele põe em processo. E as pessoas pararam de quê? E nós, na nossa realidade, há tantas figuras públicas que lhe falam corno daqui, corno dali, deixam assim andar. E as pessoas precisam tomar consciência de que a partir do momento que você mete 3, 4 e aquelas pessoas sentirem na pele de facto que é um processo, as pessoas vão estar comedidas a opinar determinados assuntos, não é? Porque tu entras por determinados sites ou contas do Facebook, enfim, são coisas... Mas nós temos capacidade já para... Temos capacidade para processar comentários. Olha, eu vi há tempos, eu não sou, desculpa, eu já há bastante tempo que não sou de Facebook, por exemplo, não é? Portanto, não que seja melhor daqueles que estão lá no Facebook, não é? Mas porque entendo que é uma rede bastante tóxica mesmo. Mas há tempos, e eu vou por causa do telegrama. Claro. Preciso ver alguma coisa assim. E há tempos vi a uma, não sei se é influência digital, enfim, chama-se Nelka, ou Anelka. Anelka. Exatamente. Uma jovem deve ter lhe difamado e ela conseguiu achar onde é que essa jovem trabalha. E foi até a empresa, gravou, filmou a jovem. Me conheces? Não. Me conheces, sim. Mostra lá o vídeo que você fez à sua colega. Portanto, consegue-se. Há de facto quantas que não são anónimas, que são tão bem identificadas, é muito fácil. A minha pergunta não era nesse sentido, era se nós temos lei
que condena comentários. Não, não é condenar o comentário. O comentário é uma opinião. Sim. Condena o que vais dizer. Ofensa. Exatamente. Ofensa. O que vais dizer. Tu tens de provar, se tu disseres que esse é também um gatuno do MPLA, tu vais ter que provar primeiro que sou do MPLA. Yeah. Isto não é grave para já, isso é uma opinião. E depois mas vais ter que provar que eu sou gatuno. Yeah. Okay? Portanto, isto já não é uma opinião. Okay. Não é, portanto, porque a maior de todas as virtudes, o direito, a reputação ou a integridade está acima de qualquer está acima da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, não é? Sim, o direito ao bom nome está yeah. acima, não é, da tua opinião. Sim, claro. Não é? Tu podes meter uma opinião sobre a minha pessoa. Sim, só não podes acusar de alguma coisa que eu não fiz. Não podes acusar não é? Da minha coisa que eu não tenha feito. Não é? Então, hoje eu percebi porque é que nunca me aconteceu nada. Porque eu nunca disse, esse é gatuno. Eu digo, no MPLA há gatunos. E aí é seguro porque nós sabemos que não. Exatamente. Porque eles próprios todas as semanas também dizem, roubaram aqui, roubaram MPLA aqui. gatuno, não NITA gatuno. Não, sim, portanto, é transversal. Ele vem... eu estou a dar esse exemplo. Ele vai, não, tu disseste que no MPLA há gatuno na UNITA. Mas eu disse... O João é gatuno? Não. Se sentiste ofendido? Não. É assim, não sei no teu caso, mas a mim já ninguém me aparece para perguntar se não é pela gata. Eu tenho uma lista, de roubos, essa aqui é da coisa. E depois, sabes o que é pior? Eu acho que o próprio MPLA já está, tipo, a sofrer do MPLA, porque com esta tendência para, eu não digo partido único, mas em que se tens um cargo de chefia, tens de ser do MPLA. Se fores não sei o quê, tens de ser do MPLA. Então, com essa tradição, com essa política, como criaste esse cenário, agora estão a roubar nesses cenários, são os teus dreads. São os teus dreads que você escolheu. Então, nem tens conversa. Aí, gente, já nem conversa. Essa parte já coisa. Eu queria perceber a parte da reputação, no sentido de, ultimamente tem havido bué de estrilhos, bué de roubos, bué de coisas. E, por exemplo, a ministra Vera eu deduzo que foi o Parlamento que pediu desculpa. A ministra Vera, por causa de todos esses escândalos financeiros que estão a acontecer no país, ela precisaria de ter uma equipa para gerir a reputação dela? É um livro escrito por um ex-ministro da Economia, Manuel Neto Costa. Ok. Onde ele explica porque é que o país ou a gestão pública não muda. Ok. Não é? Ele explica muito bem. E ele faz uma análise, se não me engano, desde o tempo de Agostinho Neto, mas acredito que é mais desde o tempo de Zé Eduardo, né? Obviamente. Né? É a referência até os dias de hoje de como é que é o funcionamento do modo operandi. É que tu podes mudar a secretária, o diretor de gabinete e uns outros diretores, mas depois a estrutura diretiva, a base vai manter-se. Ok. Não é? Tu não podes chegar a um ministério e dizer todos estão aqui demitidos. Há quadros. Não podes, não é? E isto, a forma como está o sistema, é preciso haver um saneamento, um araquiri, conforme utilizam os japoneses. E isto é uma coisa... Um ato de contrição, né? Exatamente, temos que cortar na própria veia, não é? Okay. Que é uma coisa que é preciso ter muita coragem. Porque as pessoas, em regra, na nossa sociedade, eu sempre que um amigo é nomeado, vai para governador, ou vai para ministro, vai para qualquer cargo, eu nunca lhe desejo boa sorte. Por quê? Não, eu nunca lhe desejo boa sorte e nem comemoro. Porque e depois temos essa coisa aqui em Angola, quando um de nós próximos é nomeado, estamos a abrir champanhe, dá a entender que chegou a nossa vez de roubar. Yeah. Não é? Yeah. Dá a entender que chegou a nossa vez de roubar. Porque na verdade... Chegou. Digo...
Porque é o seguinte, Tiago, eu entendo que na nossa realidade os governantes ganham muito mal. Muito mal. Que conversa é essa? Essa é uma conversa muito séria. Porra, vamos fazer contas. Podemos fazer conta. Ok, vamos fazer contas. Podemos fazer conta. Sabes? Não sei, eu acho que ganham muito mal. Estás-me a dizer que um governante ganha muito mal? Olha, quero perceber. Qual é o salário? Imagina que o ordenado do ministro das Finanças, o principal gestor das finanças, tá bem. não chega a 1 milhão. 1 milhão de kwanzas? 1 milhão de kwanzas. Ok. 1 milhão, portanto, $1.000. E que ela só consegue fazer. Não chega, estamos a falar, ganha por ali 800 e pouco. Ok. Porque nem do presidente chega a 1 milhão. Ok. Ok? Nem do presidente da República chega a 1 milhão. Agora diz-me o que é que eles pagam. Não, mas o que é que eles pagam? Diz-me o que é que eles pagam. Porque eles não pagam nada. O que acontece são. Não. Estou a brincar. Coitadinho, já. Nós também. Não, vamos continuar nas contas. Não vai sair longe. Calma. Não, 1 milhão. Estamos nas contas. 1 milhão. Carro é meu. Eu que pago aquela brincadeira. Saúde é lá fora. Educação. O CEO de um banco. Não quero saber do privado. Dizer, porque o privado, tu estás no privado para ganhar dinheiro. Tu estás no Estado para servir as pessoas. Certo ou errado? Não. Então, explica-me. Então, diz-me pela primeira vez que tu estás no Estado para ganhar dinheiro. Porque eu não sabia. Não, o servir as pessoas. Tem uma remuneração. Ok. E a remuneração deve ser adequada ao serviço que vais prestar. Pode não ser a ideal, mas temos de conver que não é possível que um ministro das Finanças, que, por exemplo, ganhe 800 mil, e depois pode chegar a 1,5 milhão. Que seja 1,5 milhão. E outros benefícios, porque outros benefícios é também em função do cargo. Está a prestar um serviço. Porque se o Estado dá uma viatura, portanto, tem um subsídio de comunicação, todos nós, em pequenas empresas temos esse subsídio de comunicação que é aquele saldo serve para quê? Sim. No fundo vai servir sempre para a empresa, tu vais ligar para o cliente, para o fornecedor. Até sempre aí, para tudo bem. Ok? Sim. Portanto, imagina, a ministra está no meio de determinados quadros em empresas do setor empresarial público que, por exemplo, tenham um ordenado de mínimo 30 milhões de kwanza. Ok. E com alguns subsídios chegam a 50 milhões de kwanza. Ok. Mensal. Ok. E a ministra das Finanças tem 1,5 milhão. Mensal tem 1,5 milhão. Ok. Tem 3 milhões. Ok. Tudo bem. É para dizer, Tiago, não. Deixa-te dizer, Tiago, deixa-te dizer uma coisa. Se nós queremos criar... Sai do Ministério e vai para a empresa pública. Mas é exatamente isto. E não sais porquê? Sabes porquê que não sais? Sabes porquê que não sais? Sabes porquê que não sais? Porque se for preciso, com todas as benesses, fazes mais do que os 50 milhões de kwanzas. Com todos os poderes que podes fazer, entra este, sai aquele, põe aquele, se calhar o poder é mais do que os 50 milhões de kwanzas. Mas deixa-te dizer uma coisa. Existem cargos, como a de Ministro das Finanças, ou de Governador do BNA, que em termos de carreira tu atinges o topo. Ou seja, saindo destas funções, as funções que poderás assumir a seguir em setores corporativos serão topo. Ok. Portanto, tu colheste pouco porque sabes que lá para frente vou colher mais. Ok. Olha, isso é uma boa dica. Lá para frente vais colher mais. E então, qual é o problema do ministro que está a servir? O problema é que eu tenho que saber que para ter bons funcionários, porque o ministro é um funcionário, ok? É um servidor público, para que ele pense 2 vezes antes de mexer, ele tem de ganhar bem. Olha, acho muito engraçado. Ele tem de ganhar bem. Eu concordo. Ele precisa ganhar, porque ele não é, como eu disse há pouco tempo, o Pai Natal, não. E o polícia? E o professor? Também, e o médico? Também deve, calma. Deve ganhar bem. Explica-me como é que, de repente, tu estás-me a dizer que o polícia, o médico e o doutor
que não têm benefício nenhum. Porque aqui o que nós estamos a discutir... Mas existem coisas que não devem ser comparadas. Tu nunca deves fazer a comparação de um governador, por exemplo, de Luanda, com um enfermeiro. Ok. É que a decisão daquele governador altera toda a nossa vida. Sim, mas aquele médico ou aquele professor que não vai educar aquele futuro governador também. É verdade. Deixa-me dizer-te assim. Porque eu estou aqui nessa conta. Eu estou aqui nessa conta. Nós já tivemos aqui alguns deputados, inclusivamente o deputado Nuno Dalla, disse que os ministros tinham qualquer coisa tipo 25 milhões de kwanzas por mês para custos da casa, ajudas de custo. Portanto, 1 milhão de ordenado. É por mês ou no início do mandato? Podemos confirmar. Sim, não é? Sim. A informação que eu tenho e que eu retive foi por mês. Mas que seja no início do mandato, eu tenho a impressão que é por mês. Mas se for no início do mandato, estamos a falar que por ano é tipo 2 milhões por mês. Sim. Né? Portanto, já no 1 milhão mais 2 dá 3. Provavelmente tens o subsídio de combustível. Tens subsídio para os empregados. Que também não é seu. Como? Aquele subsídio de combustível não é seu. Porque aquele subsídio de combustível é que vai te tirar de casa para ir no trabalho. Exatamente. E no trabalho não estamos a dizer só no escritório. Sim. Para tu comunicar com o Portanto, com as instituições. Exatamente. Aquele combustível, em fim ao cabo, é o Estado que está a gastar, está em benefício do Estado, não em benefício dele. Ou seja, ele não, tu gastas dinheiro para ir trabalhar, eu gasto dinheiro para vir trabalhar, mas ele não gasta dinheiro, gasta o nosso dinheiro para ir trabalhar. No final do mês, a pergunta que tu tens, que eu me faço muitas vezes é: qual é o resultado do trabalho do ministro? Sim. Qual é o resultado? Calma. Portanto, estávamos ali nos 25, que fomos para os 3, e estamos a falar de subsídio de combustível, pois tu tens, no mínimo, um carro por ano, ou 2, ou seja, um carro de 2 em 2 anos, não, pelo menos. É por mandato. É por mandato, não é por ano, não. Ok, é então, por mandato. Um carro por mandato e depois vamos poder... que também não é seu. No fim do mandato, entregas. Porque por acaso nós conhecemos todos os ministros que entregam carros. Porque é uma cultura em Angola. Espera aí, vou acabar para a semana, estou já a entregar o meu carro hoje. Nós temos que ser realistas, porque o que nós estamos aqui a discutir não é um ministro normal. São os nossos ministros dentro da nossa realidade. E a nossa realidade é que as pessoas ganham a sofrer 70 mil kwanzas mês. E tu estás-me a dizer que um ministro com tudo pago e mais alguma coisa, e sempre que eles viajam também é do nosso bolso, 1 milhão é muito pouco. Tudo pago. Não, nem sequer podemos dizer que é salário, honestamente. Podemos falar até que aquilo é um subsídio. O 1 milhão é um subsídio. Então estás-me a dizer que eles acabam por... Há membros do governo que acabam por desviar porque de facto não têm salário. Estão a buscar o salário. Eu entendo que bons salários são também uma causa de... Mas quem precisa de bons salários? Os ministros ou as pessoas? Não, mas é todas. Até os ministros. Isto vai desde o setor corporativo... Mas os ministros já têm bué de coisas que mais ninguém tem. Não conseguem aguentar essas coisas. Nós estamos aqui numa abordagem para alterarmos o status quo de corrupção. Sim. Da forma de... Este status quo indecoroso. A forma como é que temos de viver numa sociedade civilizada. Ok. Não é? Portanto, e se o ministro ou o deputado tem bué de coisas, obviamente que não vieram do salário dele. Partimos desse pressuposto. Não é? E vamos partir do pressuposto de que se alguém está a comemorar porque o irmão foi nomeado ministro, com aquele salário mísero de 800 mil, não está a comemorar o salário mísero. É das possibilidades. É das possibilidades, não é? Portanto, porque senão, ficaria no setor corporativo, porque o setor corporativo paga e muito bem. E tendencialmente, Tiago, as pessoas do setor corporativo são muito competentes. Mas muito competentes. E as pessoas do setor público? Mas é exatamente isso. Porque são muito competentes? Como é que nós conseguimos oferir a competência de uma pessoa do setor público? Até às 12 horas, numa repartição pública, já está fechado. Não é? Porque aqui também não me pagam tanta coisa. Para eu
ter que, não é? E não pagam tanta coisa para eu ter que ser assim tão exigente. Mas então pensa assim, Angola é um país em vias de desenvolvimento e nós precisamos de pessoas em todo lado. Se tu és assim tão bom, sai do público. Por que não sais do público? Se és assim tão bom, se o salário do público... Porque assim, eu acho que a qualidade de vida dos angolanos tem que melhorar. E aí os salários vão aumentar. Eu não acho que o salário tenha de aumentar para o ministro, porque quando o ministro receber mais, vai roubar menos. Eu não acho sequer que isso faça sentido, porque o que eu acredito é que se, por exemplo, nós aumentarmos o orçamento da educação, nós vamos ter ministros e governantes menos bandidos, porque vão ter mais valores. Porque na escola, na base, na família, tu aprendes valores e não valores. Não, então, Tiago, vamos partir do pressuposto de que os nossos pais, que alguns só tiveram a 4ª classe, uma parte deles, sim, são extremamente competentes. Vamos partir desse pressuposto. São extremamente competentes, educação, e podemos ir lá para mesmo na nossa geração, a forma como, de pequenas coisas, como entendíamos que a vizinha, minha mãe, tinha todo os valores, o poder, antigos. Foi de facto esses valores, Sim. Não é? Portanto, foram com base a estes valores. E estes valores não são construídos, não são cimentados com mais dinheiro. Sim. Não tínhamos dinheiro. Portanto, porque nos anos 70, nos anos 80, o preço do petróleo o petróleo valia o preço de banana. Sim. Portanto, portanto, não era dinheiro que construiu os valores. Portanto, foram outras componentes que depois levaram-nos até ao estado que nos encontramos. Mas nós estamos aqui a dizer, para um contexto como este, atualmente, um contexto atual, portanto, um mundo obviamente aberto, eu honestamente, as pessoas pensam, eu com o salário que tenho, eu sou CEO de um banco, eu estou a ganhar 50 milhões de kwanzas. Tiago, para me meter numa maracutaia, porque eu vou fazer cálculo 50 milhões por mês e o meu mandato são 4 anos no banco, ou 3 anos, e é renovável. E depois não estou só no banco. Tenho ações por aqui, tenho ações por ali, não é? Ou represento aquela outra instituição. Eu tenho que saber o que é que vai me levar a entrar para um esquema, não é? Então, daí que entendo, no sentido também do Estado não perder os melhores quadros, porque estes depois vão no setor privado, eu tenho de dar um salário mais ou menos aceitável, porque, Tiago, tu, ministro das Finanças, ganhando menos de 1 milhão, e és o honesto, daqui a 1 ano sais, eu ministro a forma como vai andar, porque com teu menos de 1 milhão não consegues comprar sequer um carro. Vai a um banco para pedir um crédito, é difícil o banco te dar um crédito para comprar um automóvel de 10 milhões com este teu salário, não é? Então, as pessoas temos que saber que os servidores públicos a esta dimensão, no pós-funções públicas, têm que ver com dignidade. E os professores? Os professores também, né? Porque os professores não têm quadros, os enfermeiros não têm seringas. Como é que tu chegas a governante se tu aqui na base não tens estrutura? Não, isto é que me preocupa. Essa discussão não cinge-se apenas em Angola. A questão do professor, do médico que ganha mal, portanto, acho até que é uma música em Portugal ou no Brasil. Portanto, seja lá, as profissões mais nobres acabam sempre por ser, em termos de
daquilo que são o retorno financeiro, enfim, acabam por ser muito ínfimo, não é? Angela Merkel sempre dizia isso, não é? Que é preciso pagar bem os professores, é preciso pagar bem os médicos, não é? Mas nós estamos a falar de pessoas, obviamente, que definem as nossas vidas. Quantos hospitais teremos, quantas... Aqueles que têm também um poder de dizer que o nosso salário vai chegar até ali, não é? Não é? Ou vai diminuir. Portanto, precisamos, obviamente, criar esta base, porque senão vamos... Não é só perder melhores quadros, mas vamos sempre ter um governo, uma espécie de gangue, que estão ali... obviamente não estamos aqui a dizer que todos são corruptos. Eles sabem quem são. Mas eles sabem quem são. Eles sabem e o presidente. Mas a PGR não, mas eles sabem e o presidente sabe. Eu estou naquele meio, eu não mexo, mas faço parte. Mas como parte, tu estás dentro, mas o povo diz outros. Não, até prova em contrário. Exatamente. Até prova em contrário. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas eu acho que as pessoas mais importantes para definir o futuro ainda são os professores. E eu acho que nós estamos como estamos, principalmente porque há muitos anos atrás assinamos Até porque os professores também são alunos. Exatamente. Os professores também são alunos. É nesse sentido. Nós há muitos anos assinamos um acordo com a OMS para atingirmos uns mínimos para a saúde e para a educação. Nunca atingimos. Isto e então, não vamos atingir. E então mete-me nojo, naturalmente que mete-me nojo, porque depois nós chegas ao futuro e percebes como é que nós estamos, não é? A TAG. Eu li há alguns meses que a TAG estava em falência técnica. É real. Porque compraram um avião agora, portanto, eu depois vejo nas redes sociais a TAG parece uma coisa, mas depois como é que isso está? Portanto, é uma nossa empresa pública, portanto, é um interesse de todos. Como é que isso está? Bom, eu não estou bem abalizado sobre a compra deste avião. Okay. Sei que não sei se estarei errado, mas o que eu deduzo é a TAG não comprou o avião. Ok. Não foi uma compra, não é? Penso que haverá tem-se um acordo, não é? Em que a TAG vai trabalhar com vai fazer a gestão daquele avião, não é? Okay. E vai, obviamente, pagando, não é? Penso que é isto, não é? Penso que isto não estou... Mas eu li qualquer coisa sobre isto, que escrevi essa matéria faz algum tempo, mais de um ano, portanto já não tenho em mente de como é que é, mas não houve um pagamento, cash está aqui. Está aqui, vamos levar, ok. Portanto, há outras formas de negociação. Sim, não é? Portanto, mas de resto, a TAG faz parte de todo um conjunto das instituições privadas do setor público, não é? De como eram geridas e para alguns casos ainda de como são geridos, não é? Portanto, é a questão de rigor. É a questão do rigor na gestão, até porque as instituições, parece mentira, têm dentro do seu organigrama qualquer coisa que se chama Conselho Fiscal. Não é? E para além do Conselho Fiscal, depois tem o auditor externo. Que é estrangeiro. E que é estrangeiro, ou portanto pode não ser. Pode ser também nacional. Quer dizer, em rigor, do meu ponto de vista, acho que, e aquilo que estava aqui a dizer, é preciso haver um araquiri. Angola precisa de um reset. Angola precisa de um presidente ditador. Sim. Ok. Ditador da disciplina. Há pessoas que dizem que nós já temos presidentes ditadores há muito tempo. Não pode ser uma ditadura de gangue, de aqui a minha malta. Sou eu sozinho, né? Mas tem de ser uma ditadura. Eu entendo que a Constituição diz que é proibida a pena de morte. Mas eu acho que a ditadura precisa disto. De um presidente que diga, vamos alterar isto. Só para dar trabalhar com medo?
É, né? Só assim é que vamos lá, né? Não tens como. Nós, para alguma coisa, precisamos de disciplina. Eu Mas tem de percebo. ser a ditadura da disciplina. Ok. Havendo uma libertinagem, conforme este país é, Yeah. há um sistema, até na banca, não é? É uma máfia, não é? Porque Roubou uma mão. lhe digo que há muita coisa que se passa, de facto, muita coisa que se passa que, obviamente, porque não temos um presidente, Ditador. este presidente, a ditadura da disciplina, não Ok. é? É Da disciplina. a Portanto, ditadura aqui não é Não. eu faço e aconteço. Não é que vou me- Essas são as regras e ninguém pode, nem eu, Vamos nem lá eu, dizer. presidente, né? Vamos já dizer aqui. O presidente Lourenço teve muitos erros. Mas se nós lembrarmos, obviamente, no início, havia aqui uma ditadura da disciplina. No início do mandato. Havia discurso. Não. Havia discurso. Não é só no discurso. Não é só no discurso. Mas, aliás, aquele discurso depois começou a soar nas nossas mentes e nas mentes dos seus parceiros, Ok. não é? Dos seus parceiros, de que as coisas mudaram, não é? Mudaram? Havia esta percepção de que as coisas mudaram, Logo o discurso. não é? Havia essa pressão, mas as coisas, de facto, por exemplo, desde logo em 1 ou 2 semanas, há uma notícia que sai num jornal suíço, envolvendo um dos seus assessores econômico, que era associado de ter estado envolvido em algum ato ilícito, não é? O presidente de imediato exonerou. Estamos a falar do Panzo? Estamos a falar do Panzo, não é? E obviamente que o Panzo depois veio provar a sua inocência. Mas E quando saiu uma informação também sobre o Edeltrudes, o presidente fez o quê? Mas é exatamente isto. É a tal questão da ditadura da disciplina. Tem que ser para todos. Tem de ser para todos. Precisamos cortar na pele. Ok. Mesmo que for o filho. Ok. Não é? Uma das primeiras das coisas que temos que sempre se levantou foi esta. Se temos um presidente que vem e diz: olha, o meu património é este. Yeah. Transparência. Tenho isto. A lei não diz que eu devo divulgar. Yeah. Diz que eu entrego a PGR num envelope lacrado. Mas eu vou fazer assim. Exatamente. E vou dizer... E não é ilegal. Não é ilegal. Não é legal eu divulgar. Yeah. Eu não tenho de o fazer, mas eu já quero ir nessa direção, quero vos mostrar como é que se faz. Faz todo sentido. Tiago, transparência. Se tu queres fazer parte do meu governo, a também condição vai é ser esta. essa, A condição é esta, não é? exatamente. Porque o povo precisa depois Boa do final forma. do mandato fazer análise do Quando é que entrou era património. isso e quando saiu era Não é? isso. Aliás, a lei da probidade pública diz que aquele envelope lacrado Pode é ser. aberto se a pessoa tiver um processo. Só que é aberto, mas é lá na sempre em audiência, portas fechadas. está sempre em porta fechada, Yeah. não há divulgação. E logo, a PGR não tem como contar com o apoio do cidadão que tem uma outra informação. Não, ele disse que tem isto, este bem. Não posso. Eu sei que ele tem outro. Olha, Yeah. PGR, Vai fez aqui essa procurar, contribuição. vai procurar. E se está neste que portanto, não tem como nos avançarmos. Portanto, eu acho que é desta forma que Olha, nós temos não desgosto. que caminhar, não é? Não desgosto. E Boa. pronto. Boa. Não sei se temos que levar, temos que levar quanto tempo, não é? Nós temos de fazer o que nós fazemos, que é o Deixa nosso trabalho. aqui dar aqui um exemplo. Citamos aqui eu citei aqui este exemplo do presidente de Lourenço. Sai a notícia do seu diretor de gabinete, e não há nenhum avanço. A PGR disse que havia uma abertura da investigação, enfim, depois morreu ali. Mas temos factos que as pessoas esquecem-se. De como o presidente Lourenço revolucionou, por exemplo, o setor financeiro. Revolucionou o setor financeiro? Sim. Porque antigamente 10 mil kwanzas compravas uma coisa e agora compras outra? Não, revolucionou na seguinte forma. Quando o presidente Lourenço chega ao poder, já existia
Bolsa de Dívidas e Valores de Angola. Uhum. E não havia um mercado de ações. Uhum. Mas já tinha pensado, já estava pensado. Já, aquilo estava pensado há muito tempo. Sim, ninguém fazia. E ninguém fazia. O presidente Lourenço fez uma coisa, que é esta abertura. As principais empresas do setor privado, não é? Público, do setor empresarial público, sim, do setor empresarial público, é este que se chama CEP, estão a ser alienadas em bolsa. Qualquer um de nós pode ser acionista dessas empresas. Com os teus 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, podemos nos tornar acionista dessas empresas públicas, e não são qualquer empresas que estão a ser alienadas. E eu acho que no tempo da Idade da Pedra, era 5 pessoas estão... Para as mesmas coisas. Vamos aqui vamos nos repartir isto. Yeah. Agora é diferente. Eu não acredito que um banco como o BFA, tão lucrativo, tão apetecível, não é? Num outro contexto, aquele de antes de 2017, pudesse ir à Bolsa. Eu não acredito, honestamente. Mas acreditas que o BCI custou só 20 milhões de dólares? Eu acredito que o BCI custou só este valor por uma simples razão. E precisamos perceber o mercado, que ele foi um leilão. E qualquer leilão, eu estou a vender o meu relógio aqui, quem dá mais? Das pessoas que temos na plateia, quem dizer que vai dar 10 mil e mais ninguém levantar que eu vou dar 11 mil, é assim que se vende. Tu estás-me a dizer que o BCI, um banco tradicional em Angola, e ninguém tinha mais de 20 milhões de dólares para comprar aquela brincadeira. Nelson, tu estás-me a dizer mesmo que tipo fizeram isso e disse, não, só esses... Não, mas é assim que funciona as bolsas ou os leilões. Não é se tem mais pessoas, tem. Mas é quem quer oferecer mais. Ou seja nós não temos ninguém que na altura quis dar mais do que 20 milhões. Exatamente. Não temos, agora, podemos discutir se aquele banco valia aquilo. Não, porque obviamente se for foi preço de banana, não é? Exatamente. Mas também há uma coisa que se pode aqui analisar. É custo-benefício, ou seja, ativo e passivo. Temos que analisar qual era o passivo do banco. Não é? Isto é como, por exemplo, o meu pai faleceu, deixou bens. Mas também deixou dívidas. Se eu herdar estes bens... São os bens e as dívidas. Eu vou herdar também com as dívidas, com o passivo. Se eu não herdar os bens, eu não herdo o passivo. Portanto, eu tenho que analisar. Esses bens, vou fazer aqui os cálculos, deixou 30 casas, enfim, vai bater a 10 mil kwanzas. Qual é o passivo dele? São 15 mil kwanzas. Não vou herdar os bens. Não é? Portanto, é basicamente isto. Portanto, nós precisamos de um jornalismo mais claro. Exatamente. Uma informação mais concisa. Porque aqui também, o nosso contexto, entende-se, num contexto de corrupção, não é? Num contexto de ascensão para o compadrio, embora eu acredite que qualquer ascensão tenha que ter ajuda. Tem que ter ajuda. Ajuda é uma coisa... Esquecemos de quê? Mas e ajuda baseia-se muito... eu agora sou o CEO de um banco qualquer, eu conheço o Tiago, é meu amigo, é sim meu amigo, mas sei que ele é bom. Ele vai estar aqui como diretor, como administrador daquela área, porque é bom, mas porque eu conheço ele também. Mas tu só sabes que ele é bom porque conheces? Porque conheço. Muito difícil de apostar em alguém que está a vir agora, eu não conheço ele. E quando tu me apostas em mim, mas só porque eu sou teu brada e não porque... Aí esta questão, só por ser brada, não é? Porque nós temos, por exemplo, bancários que são médicos,
não é? Que são, enfim, seguiram outras profissões. Tudo vemos da banca. Mas isto não é só de banca, é a realidade de pessoas que vão para serviço militar, para o serviço paramilitar, porque não têm emprego. Ok. Não é? Ok. Pontos, peço desculpa, mas quando eu vejo que um jovem fez uma licenciatura em economia ou qualquer setor financeiro, muito bom, mas está aí para a polícia. Eu, honestamente, eu peço desculpa, não, eu acho que já perdeu a esperança de qualquer coisa. É a realidade. É a realidade. Ele precisa trabalhar, não é? Nós perdemos, ele claro, precisa perdemos bons e aí está, porquê? Estarem desenquadrados. E aí está, porquê que eu acho que ele já perdeu a esperança? Porque sei que aí na polícia, nas Forças Armadas, vai ganhar salário como se estivesse a trabalhar no estaleiro de chinês. Ok. Não terá progressão, nem do ponto de vista profissional, nem do ponto de vista financeiro. Não é? Então, um jovem que vai para a polícia com estes níveis de formação académica, intelectualidade, enfim... Perdemos um quadro. Perdemos um quadro. Portanto, ele não tem chance, portanto, eu vou ter que vou ter que trabalhar, não é? Portanto, e eu estava aqui a falar do presidente, é o facto desta esta revolução, para além das 4 empresas que lá estão, não é? E repare, todas as empresas que estão cotadas em bolsa, não é? São ações que o Estado vendeu, sob iniciativa do Estado. O BAE está na bolsa porque são ações do Estado que foram vendidas. O Caixa, ou seja, a ENSA... Tu estás a passar a ideia de que o Estado é uma cena bué fixe. Eu estou completamente convencido de que o Estado tinha ações a mais e agora está a satisfazer. Mas vamos ficar não é preciso desfazer-se. Não é preciso porque aí está. Para que não possamos ser, e ainda continuamos de alguma forma, um Estado monopartidário, né? Primeiro do ponto de vista da economia. Sim. A economia, o Estado não pode ser árbitro, jogador, exato. E ainda enfim, treinador e coisas assim de género, não é? Portanto, é preciso se desfazer e focar-se naquilo de facto que são os seus objetivos, que é principalmente saúde e educação. Mas também questões de saúde é discutível, porque o Estado acaba por ter a subcarga de ter que todos os anos ter que construir escola, porque não está a abrir-se. Há tantos empreendedores, empresários que poderiam ter a capacidade para fazer eu estou privados. no Luendimbala, estou no Longonjo, enfim, na Despenda, e vou abrir um meu colégio. Um colégio que eu vou, que o a propina será de 2.000 kwanza, de acordo com aquela realidade. A realidade daquele local. Mas depois há algumas exigências que o Ministério vai fazer, como se estivesse a aplicar uma escola que leva orçamento público. Que estão aqui, não é? Que estão, portanto, do setor privado aqui em Luanda, não é? Numa realidade, obviamente, diferente que aquela, não é? Nelson, estamos no fim. Muito obrigado mais uma vez. 50 anos de independência, como é que tu resumes isso? É um balanço, obviamente, negativo, não é? 50 anos de independência é um balanço negativo, mas que há responsáveis, que não é só uma questão da... Isto não é vertical, que a responsabilidade é apenas a do partido do governo, não é? De facto, parece que não é um discurso pró-MPLA, mas é preciso ter em linha de conta que, na verdade, em guerra não se governa. Em guerra não se governa. Estamos em guerra ou estás a falar até 2010? Não, estou mesmo a falar de hoje. Porque os 50 anos devem ser contados, obviamente, com a guerra, o conflito do próprio MPLA do 27 de maio,
Ok. que depois se perde outros anos para ver quem é quem, enfim, que é mais Mas essa aí coisa. é mesmo só o problema deles. Não. Eles é que se transformaram em Não, problema não, nosso. não, porque era o sistema político que tínhamos escolhido. Calma aí, porque tínhamos escolhido como? Porque o que eu saiba, deu-se a guerra porque não era suposto ser só um, eram três. Não, não, Quem era é que escolheu? Foram eles que se escolheram eles Não, próprios? não, sim, sim, era suposto, Tiago, a Angola estava condenado à guerra. A Angola estava condenada à guerra. Estava condenado, quer antes de 75, quer em 1992. Ok. Não havia relação entre os três movimentos. Foram para Portugal assinar a data da independência, da qual foi proposta, essa data foi proposta por Olden Roberto, que seria 11 de novembro. Foi Olden Roberto quem propôs isto, mas não havia confiança. Ok. Portanto, isto é como no amor. O que cimenta uma relação é a confiança, não é dizer que eu amo fulano. A partir do momento que tu deixas de confiar no teu parceiro, na tua parceira, é uma relação condenada ao fracasso. Ok. Portanto, vai terminar. Então, era basicamente isto que aconteceu. Quer em 75, quer Em 92. em 90. De qualquer das formas, nós teríamos um ditador. Ok. Ok. Estávamos condenados Era a isso. depender de que tipo de ditadura é que nós íamos ter. Exatamente. Ok. E a escolha, por exemplo, do sistema socialista não foi, do meu ponto de vista, eu já pensei isto no passado, mas li um livro de um jornalista que foi correspondente do Le Monde, o francês, da RFI, por muitos anos em Pequim, 30 anos. Sei que se chama assim Bourmont. O título é Na Cabeça de Xi. Ok. Explica exatamente como é o sistema chinês. E a ideia daquele livro era, por exemplo, transparecer de que aquele é um regime fechado, ditatorial. Do meu ponto de vista, para mim teve um resultado inverso, não é? Na China, Tiago, para você chegar a ministro, a presidente, tu tens que passar por todos os degraus. Ninguém saltita. Ninguém. Ok. O presidente chinês foi administrador comunal de bairro. Ele não sai porque de governador diretamente Para... Não. Ok. Portanto, Regras. Exato. Regras. É preciso... Ditadura disciplinar. Exatamente. É preciso. Nós estamos num sistema e é aí que é este livro que depois veio pôr em causa aquilo que são os meus ideais sobre democracia. Ok. E olhando do que está a acontecer nos Estados Unidos, afinal de contas, o que é a democracia, o que é esse socialismo, É um flop. o que é que de facto é importante para as sociedades. As sociedades têm que encontrar modelos políticos próprios e não dizer porque isto é assim Agora nos Estados Unidos, vamos trazer aqui. Porque nós estamos num sistema, e eu sempre digo isso, em Angola, um Ansem Mouraf, se decidir candidatar-se, ele pode vencer eleições. Ok. Entretanto, nunca foi gestor de uma cantina. Eu percebo. E depois, posto lá, quando começar a errar, e sobretudo de coisas que têm que ver com segurança de Estado, com questões macro, que a vida dele vai ser ouvir os consultores ou os assessores. E depois, o que é que ele vai fazer? Que os assessores estão a dizer porque ele não tem experiência Percebido. Não é? Então, eu acho que é isto que nós precisamos trazer para... Especialidade. Deixar de... Exatamente. E não olhar porque nos Estados Unidos... Porque, honestamente, por exemplo, ao que está passando nos Estados Unidos, põe em causa... Aquilo é de uma democracia, que o presidente agora... o seu antecessor assinou isto, ele vai, isto não vale. Quer dizer... Parece aqui, quando Zé Eduardo deu garantias e depois moldou as garantias. Quando eu disse Isabel vai, depois eu disse a Isabel volta, mas depois Isabel fugiu. É uma coisa nessa linha. É uma questão, por exemplo, sim, tem alguma similitude. Não é? Depois vamos discutir as nuances, mas durante décadas, Estados Unidos passou-nos uma imagem de, olha, aquela é a democracia, embora eu venha sempre dizer, olha, a melhor democracia é a Irlanda. Eu não sei que as pessoas, porque não conhecem aquele sistema, não é? E acham que a melhor democracia é os Estados Unidos. Não é? Vão para aqui e vejam como é que os governantes, não é? Como é que os governantes comportam-se, não é?
E depois, e nós aqui temos também a nossa questão cultural. Somos chefe da nossa família, mas depois temos uma família a família largada, não é? Quer dizer, vá lá, eu sou governante na Irlanda, só tenho a minha mulher e não temos filhos. E já estamos com 50, 60, 70 anos. Aqui roubar para quê? Aqui é jovem. Não é? Aqui é jovem, já estás aí com 9 filhos. Famílias. Os filhos da tua irmã também são teus, do teu irmão. Os filhos da tua mãe também. Temos que ter mais filhos. Enfim, depois temos que nos vir menos. E daí é que há esta festa. Foi nomeado, é a nossa vez, não é? É a nossa vez, não é? Então... Senhoras e senhores, Nelson Francisco Sul. Muito obrigado, boa sorte. É um projeto, já é uma realidade. Muito interessante, de facto é mais uma lufada de ar fresco para o panorama da informação do modo geral. Eu não sei se temos perguntas, estamos tranquilos? Estamos tranquilos. Boss, até a próxima, quando quiser já sabes. Muito obrigado pela vossa audiência, estamos juntos, até para o mês, que provavelmente é já a próxima semana. Um abraço, fiquem bem, não se esqueçam, se tiverem a ponderar fazer publicidade da vossa marca, aqui é o programa, não é a TPA, não é a Zimbo, logo não vou te cobrar aquilo tudo, mas olha a qualidade, grande convidados, é o que tu quiseres, está-se bem? Imagina, se a Shella que não me paga, eu já digo que é a melhor água de Angola, imagina quando tu me pagares. Até a próxima, fiquem bem. Boa.